predomínio e ampliação da matemática e a sua expansão sobre todas as áreas do conhecimento como o único mecanismo para você obter alguma certeza sobre algo, né? E o que isso implicou no sentido de que a matemática ela introduzia uma hipertrofia das quantificações na consideração sobre as coisas, né? E uma desqualificação das qualidades, né? O que as qualidades podem dizer sobre a realidade passou a ser secundário diante do que a matemática podia dizer. Nós vimos que isso nem sempre foi assim. Houve momentos anteriores onde havia uma sobreposição da qualidade sobre a quantidade. As pessoas consideravam a matemática, mas não achavam que a matemática podia se impor a outras formas subjetivas de entendimento das coisas. Mas depois do Copérnico é um símbolo assim, mas depois do Copérnico essas coisas se tornaram assim, o fascínio da matemática, a capacidade que a matemática abriu, no momento que você retirou dela todas as qualidades, as qualificações. Estamos falando de uma matemática no seu estado assim mais elementar, né? Essa matemática, ela permitiu que coisas incríveis realmente fossem feitas, e isso, de alguma forma, criou uma série de ilusões sobre a realidade em si. Eu me lembro de uma pessoa uma vez indo no aeroporto e vendo um avião parado assim, né? E uma pessoa assim simples, né? E que falou assim: que coisa, como é possível uma coisa assim tão gigantesca e tão pesada levantar voo, né? E sair voando, atravessar o oceano inteiro e chegar a um outro continente. E isso é possível pela matemática, exatamente. A matemática tem essa capacidade extraordinária de lidar com as relações no mundo e te permite isso, né? Mas isso que foi extraordinário, o Copérnico foi o primeiro a bater na mesa com relação à relevância disso, criou também muitas ilusões nos seres humanos sobre o que isso representa na prática, né? O que isso quer dizer exatamente sobre a existência humana, sobre o espírito humano, sobre o lugar do homem no mundo, né? E aí você teve uma crise sobre o entendimento do que vem a ser realmente o universo e a natureza e tudo isso, e tudo foi reduzido, né, às quantidades, que a gente sabe que as pessoas percebem isso. As quantidades, elas dizem muita coisa, mas elas não solucionam N coisas, a maior parte das coisas, na verdade, porque os seres humanos vivem imersos não apenas em quantificações, mas toda a sua existência é também fundada em qualificações, em sentimentos, desejos, movimentos de subjetividade. E isso se tornou muito impreciso, porque você não pode quantificar o amor, o perdão, o arrependimento. São sentimentos que são inquantificáveis, eles são apenas qualificáveis e só podem ser entendidos enquanto qualificações. E cada um entende de uma forma, então você tem uma fragmentação grande. E isso leva a uma mudança grande na política, a ideia de que as quantidades é que contam, a ideia de que o dinheiro é a chave para tudo, né? Porque o dinheiro é um elemento de... Você vê, o dinheiro, a gente falou sobre isso, o dinheiro substituiu os antigos absolutamente, né? Hoje no mundo, de uma forma absurda. Todos os sistemas anteriores de escambo, de troca que haviam, que eram formas muito subjetivas de troca, né? Quer trocar uma coisa por outra. São coisas assim, exige uma arquitetura muito elaborada, muito cansativa, na verdade, para os padrões monetários, para quem vive numa sociedade monetária. Quando você vai a um país
por exemplo, no mundo árabe, onde as pessoas te exigem ainda algum tipo de qualificação no ato de compra e venda, ou seja, os caras querem que você converse com eles, diga qual é o valor da coisa, para eles poderem dar outro valor, e outro valor, e outro valor, até chegar ao referencial. Quando você vai nesses países, você fica, eu pelo menos, fico muito cansado, assim, eu acho assim muito cansativo, porque para nós, o império da economia monetária, você tem os preços, né? Você pode obter um desconto em cima daquele preço, mas o preço pode estar elevado demais, mas você não precisa estabelecer uma relação de amizade com o comerciante, né? É um outro tipo. Então, é uma sociedade que retira muitos elementos, né, de subjetividade da vida e das relações que as pessoas têm. E nós falamos, então, que se substitui o império de qualificações por um império de quantificações. E nós falamos também que isso tem implicações sobre a moral também, porque você perde um pouco o referencial do que é correto de ser feito ou não, na medida que você já não se referencia mais às qualidades. Na primeira aula que alguém perguntou que realmente você tinha uma época, você falava de direitos a valores, direitos e valores, por exemplo, né? Eram coisas que andavam um pouco juntas e depois desse período todo, você já não sabe mais exatamente qual é o preciso valor das coisas, se eles não podem ser monetarizados. E nós falamos também que existe uma substituição de uma sociedade que buscava a emancipação da alma, a redenção da alma, uma sociedade cujo objetivo era que as pessoas trabalhassem a sua melhoria existencial, a sua ascensão existencial, por uma sociedade de direitos, onde o que importa é você conquistar os seus direitos, embora isso nunca tenha sido claramente definido, porque repousa sobre dados que vêm sendo discutidos desde a antiguidade, na verdade, sobre quais são, ou se existem, ou até que ponto eles são válidos, os direitos das pessoas. E isso também tornou o movimento humano muito concreto, muito objetivo, porque os direitos eles se expressam em função da satisfação de particularidades suas que só podem ser mensuradas ou dimensionadas em função de variáveis objetivas. Eu tenho o direito de ter isso, eu tenho o direito de fazer aquilo, etc. E isso não tem nada a ver, às vezes, muitas vezes, com valores ou com subjetividades. Você tem o direito disso, apenas. Não importa muito se é oportuno, se não é oportuno, se você está violando outros direitos ou não. Inclusive essa arquitetura é uma arquitetura complexa dos estados seculares, fazer com que os direitos sejam concedidos sem que violem outros direitos, e isso é uma briga permanente. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão diz claramente que o limite da sua liberdade é o limite da liberdade alheia, mas isso tem que ser estabelecido por lei. Então, você tem leis permanentemente mudando, exatamente para poder satisfazer isso, né? E são dimensões. Isso então nos leva assim a um mundo, que é o mundo que nós vivemos, que é totalmente pautado por preocupações concretas, objetivas e materiais, né? E esse fenômeno, essa realidade é uma realidade que tem profundas implicações sobre a consciência humana, sobre a forma como as pessoas vivem, né, e como elas esperam ser tratadas e como elas querem tratar as pessoas. Dizer que o dinheiro se transformou no equivalente universal de valor é o óbvio, assim, e não tem, na verdade, tão grande importância, porque, na verdade, isso está inserido dentro de um outro fenômeno muito mais amplo, que é a da materialização dos desejos humanos, das perspectivas humanas de existência. Então, esse é um mundo onde todas as coisas do espírito se tornaram necessariamente secundárias.
Se nós observarmos os últimos 200 anos, ou desde o momento em que o mundo foi constituído dessa forma, e nós chamamos a atenção que o mundo foi constituído dessa forma porque o mundo anterior ele tinha se tornado complexo demais para ser administrado, porque também existem necessidades aí, né? Não é dizer que tudo isso trouxe alguma coisa em si que seja destrutiva, né, da consciência ou dos valores, porque na verdade o que estava acontecendo antes é que era muito difícil, na medida em que as populações cresciam, que a sociedade se tornava mais diversificada, era muito difícil você manter, por exemplo, um compromisso do Estado com o espírito, ou um compromisso da sociedade com o espírito, quando cada vez mais pessoas tinham diferentes visões de como deveria ser esse compromisso. Então a gente já falou aqui, as guerras religiosas do século XVI e XVII, elas foram realmente estancadas pelo Estado secular. Quer dizer, no momento em que o Estado secular se estabeleceu, ele interrompeu um processo destrutivo nas sociedades ocidentais, principalmente na Europa. A Europa estava dilacerada pelas guerras religiosas. O Estado secular ele interrompeu esse processo. Ele interrompeu esse processo porque, ele desvinculou o Estado da religião. Quer dizer, o Estado teve que fazer todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Priorizar a matemática, relativizar a moral, e estabelecer um império do direito sobre o império da redenção, exatamente para poder fazer para impedir que o rumo da sociedade fosse aquele, né? Do conflito religioso. Agora, há uma contradição muito grande, que é o fato de que o Estado, quando ele se estabeleceu como Estado secular, isso é um fenômeno que a gente observa claramente na Europa, a gente percebe nos Estados Unidos e percebe nas sociedades latino-americanas como um todo também, porque esses são os espaços onde essas coisas aconteceram pela primeira vez. A gente falou aqui que a gente tem, claro, ao longo do século XIX, uma expansão para a Europa Oriental, e depois, em 1917, o evento da Revolução Russa, que é quando isso chega na Rússia, né? E aí você tem um núcleo aí, entre o século XVIII e o princípio do século XX, um núcleo de nações e de sociedades que caminham nessa direção. Depois, ao longo do século XX, outras sociedades orientais vão caminhar nisso também. Principalmente porque elas repararam que esse caminho, ele tinha algumas vantagens, trazia algumas vantagens do ponto de vista material, né? Aumento da técnica, maior circulação de dinheiro, uma desvinculação maior de questões religiosas e culturais das questões comerciais, o que também facilitava muito, né? E essa coisa toda das mercadorias, né? Que a ideia de que você pode ter coisas que te dão satisfação neste mundo, em vez de esperar satisfações espirituais. Porque isso é uma outra coisa também dessa sociedade, né? Uma sociedade que trabalha muito com a ideia de que as satisfações, elas têm a ver principalmente com satisfações materiais, satisfações concretas. E tudo aquilo que é satisfação espiritual subjetiva não é considerado realmente satisfatório, né? Mesmo porque, com a confusão que se instala do ponto de vista moral, você já nem sabe bem exatamente o que é ter uma satisfação espiritual. Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa e falando assim, não, porque as pessoas, um religioso estava conversando comigo, as pessoas só querem saber de satisfações materiais. Eu falei, existem satisfações espirituais. Mas aí ele mesmo não soube me dizer exatamente. Ele falou, mas como construir o caminho para que as pessoas possam ter prazer nas satisfações espirituais, o encantamento por elas? Eu falo, é muito difícil, porque a sociedade que a gente vive, nos últimos 200 anos, ela afunda cada vez mais na tese de que a verdadeira satisfação é material, por excelência. Tanto que você vê essa coisa, a gente falou sobre isso, eu acho, mas essa coisa das drogas, como elas passaram a existir a partir desse processo, esse mundo todo,
do tráfico de drogas, do consumo massivo de drogas. Isso aí tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com o fato de que tipo de satisfação você pode ter rezando, por exemplo? Que tipo de satisfação você pode ter meditando? Ou fazendo qualquer prática de natureza espiritual? Eu penso, olha, é uma prática muito complexa, exige de mim uma reflexão sobre qualidades, valores, princípios. Eu não sei, muita gente prefere ter uma gratificação imediata, objetiva, que é o que a bebida sempre deu isso, né? Não quer dizer que isso nunca tenha existido, isso sempre existiu, né? A ideia de que você deva ter uma gratificação, que a gratificação material é superior à gratificação espiritual, isso existia muito antes do estado secular. Mas essa estrutura internacional, essa coisa louca que existe hoje no mundo do tráfico de drogas e do consumo massivo de drogas, isso está diretamente ligado à ideia de que aquelas substâncias te ocasionam uma gratificação, um prazer existencial imediato, espiritual, entre aspas, imediato, uma gratificação qualquer. Não é também que as pessoas não consumissem drogas ou qualquer tipo de alucinógenos antes, porque isso também sempre existiu. Mas isso sempre estava de alguma forma relacionado a algum tipo de experiência espiritual própria.